sofrimento, maldição, disciplina e oportunidade, gente, só mais um momentinho só que eu quero mudar a forma que eu estou fazendo, porque senão eu não fico vendo aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ai. Isso. Pronto. Aí eu tiro. Eita! Ô, Ni, você está me ouvindo, né? Fala aí, Ni. Ô, Ni, eu não vou ficar permitindo Tô. aqui, por Oi? favor, tá? Tá Tá, ok? tá. Tá, então vamos lá. Nós começamos com esse tema aqui, eu comecei com esse tema aí, daí eu disse para você, eu acho que eu disse que a gente teria aí talvez 2 aulas ou 3 aulas. Então, essa é a parte 2 desse assunto, sofrimento, maldição, disciplina, oportunidade. Por que eu coloquei isso? Porque, por causa do momento que nós estamos vivendo, acho que a Marineide também trouxe já 2 aulas aí em relação a algumas questões relativas, né, a esta questão pessoal nossa, e às vezes pode ficar assim, mas isso o que tem a ver com ética, né? A nossa ética cristã, ela é bem clara quando ela nos coloca diante da palavra de Deus, né? Ela nos coloca. Então, todo tema ou todo assunto relativo à palavra de Deus, ou o que a palavra de Deus nos diz e tudo mais, a nossa ética cristã, a nossa conduta cristã deve ser pautada. Ou então nós não somos cristãos, né? Ou então nós não seguimos a nossa regra de fé e prática, que é a nossa Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, ela é regra de fé e prática, né? Então, todo dia nós devemos. Então, quando a gente fala de sofrimento, tanto é que, acho que a Marineide e Dagmar trouxeram esse tema, né? Quando, bem lá no passado, a gente falava assim, nós cristãos, né? O cristão não podia ter depressão, o cristão não podia ter sofrimento, o cristão não podia, assim, se tivesse enterro, acho que vocês lembram disso, né? Em enterro, nem chorar, às vezes, né? Quer dizer, que era uma coisa assim totalmente distorcida da questão da palavra de Deus, né? A palavra de Deus nos traz alento, nos traz conforto. Se nós quisermos conforto, nós podemos ir à palavra de Deus, mas não só a palavra de Deus. E nós não precisamos ser também super-homens para não expressar os nossos sentimentos, para não chorar com os que choram. Eu já trouxe uma aula assim, para não buscar ajuda quando temos sofrimento, ajuda aqui, né? Não é só ajuda com Deus, né? Ajuda de Deus nas nossas vidas, mas ajuda com pessoas, né? Então, isso era um pouco, parecia assim que o crente tinha que ser o grande super-homem, né? Então, por isso que esse tema, sofrimento, alguns talvez pensassem que era maldição, alguns pensam que é disciplina, alguns pensam que é oportunidade. Então, essas 3 faces do sofrimento é que eu tentei colocar nesse conjunto aqui de bate-papo para nós. Então, essa é a parte 2. E olha só, o amor de Deus é o sofrimento dos inocentes. O amor de Deus é o sofrimento dos inocentes. Ou seja, associamos que o amor de Deus com os benefícios que recebemos dele. Então, se a gente está feliz, se a gente tem uma vida bem-sucedida, se a gente tem bons amigos, etc., etc., nós associamos isso, né, ao grande amor de Deus para conosco. De novo, estou dizendo nós cristãos. Por isso ficamos chocados e consternados quando vemos crianças atingidas por um determinado mal. Ficamos consternados e chocados quando nós olhamos aí, de novo, vamos falar do Covid, né?
e os 40... Quantos mortos já no Brasil nós temos? Alguém tem um número atualizado aí? 50. 50 mil. 50 mil pessoas. 50 mil pessoas é muito maior que muitas cidades brasileiras, né? Mas muitas cidades brasileiras. Né? Então, uma cidade inteira, ou cidades inteiras, né? Já faleceram por conta desse mal que nos assola. Né? Então, ficamos consternados, ficamos chocados diante das injustiças, né? Ficamos chocados diante das mazelas do mundo, etc, etc. Por que, então, Deus permite que o sofrimento aconteça a qualquer pessoa? Por que será que ele permite, então? Então, o amor de Deus e o sofrimento desses inocentes. Por causa da queda do homem. Nós já falamos várias vezes aqui, né, nessa nossa classe de ética, né, por causa da queda do homem. As Escrituras nos dizem que o sofrimento entrou por causa do pecado. Ele entrou por causa do pecado. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Romanos 5:12. Né? Esse é o versículo bem emblemático dessa questão. Né? Remete ao Gênesis, né? Remete sobre a humanidade, né? E remete a Jesus. Né? A morte inclui as maldições de dor, doenças e tristeza que acompanham as consequências da iniquidade. Se nós pensarmos assim, poxa vida, aquela pessoa tão boa, aquela pessoa tão pura, aquela pessoa parece não ter pecado algum, né? Então, nós temos que remeter para entender essa questão, para entender esse sofrimento, para entender essas questões que passamos, nós precisamos remeter à queda do homem. Se nós não remetermos a isso, nós não achamos explicação, nós não achamos lógica, nós não vemos em Deus aquilo que nós dissemos, ou seja, sempre. Ele é justo e fiel, ele é o justo juiz. Se nós não remetermos lá atrás à queda do homem, ao plano que Deus tinha para a humanidade e a distorção, a quebra ou a mudança que o homem fez nessa história. Então, temos que entender dessa forma. Então, como será que Deus permite essa questão? Deus é santo, em sua santidade, exerce julgamento contra a iniquidade e prevalece na natureza humana. Hebreus 1:13. Vamos ler esse Hebreus 1:13. Aqui está o contexto desse versículo, mas vamos ler o versículo. Quem pode abrir e ler para mim? Uma só pessoa, não todos ao mesmo tempo. Quem? Alô? Alô? Estão aí todos? Eu leio. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos meus pés, dos teus pés. Lê de novo, Dag. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Olha só, Deus está falando dos inimigos, né? Então, olha só, Deus é santo em sua santidade, exerce julgamento contra a iniquidade que prevalece na natureza humana. Ou seja, Deus exerce o julgamento sobre essa iniquidade, né? Todas as igrejas na história do cristianismo tiveram que desenvolver alguma noção daquilo do que chamamos de pecado original. Todas as igrejas, desde o começo lá, elas tiveram que desenvolver alguma noção daquilo que chamamos de pecado original. Qual que é o pecado original? A queda do homem. Lá atrás, esse é o pecado original. Então,
tivemos que desenvolver, todas as igrejas desenvolveram. Vamos ler alguns textos também emblemáticos sobre isso. Ó. Salmo 51:5. O que diz aí o Salmo 51:5? Eu nasci na iniquidade. Pode ler. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Olha só. Gozado que... Salmo 55, né? É isso, né? 55... Não, 51:1. O gozado é que... Gozado, estranho, né? Acho que vocês já ouviram isso. Se vocês não ouviram, ou se só eu ouvi, ou eu distorci essa questão, me corrijam. Mas eu tenho certeza que foi assim, tenho quase certeza marçal, né? Quando fala assim, em pecado a minha mãe me concebeu, a questão toda é que alguns acreditavam, algumas religiões até, acreditavam que a questão do pecado era a questão voltada para as questões sexuais. Já ouviram isso ou não? Já sentiram isso? Ou seja, em pecado concebeu minha mãe. Então, assim, o sexo era permitido para a procriação, mas era considerado ali um pecado, uma distorção brutal da palavra de Deus. Né? Então, não é isso que quer dizer o versículo, o Salmo 51:5, em relação a essa questão de concepção em pecado. A concepção em pecado é que todos nós já nascemos com pecado. A grande verdade é essa. Mas uma criancinha tão bonitinha, o Bernardo tem pecado? Olha, tem pecado. Já nascemos em pecado. Não é isso? Algum comentário? É original de fábrica. Original de fábrica lá, já vem com um rótulo, made in pecado, made in pecado. Ou seja, se alguém disser, é tão puro, tem até aí os anticristãos, né? Eu digo assim, as pessoas que não são cristãos e que defendem tanto essa questão ecológica, nossa, a questão da natureza, a questão dos índios, né? Acham que lá as tribos indígenas, etc., não pode fazer trabalhos de evangelização, sabe aquela briga toda que existe nessa condição? Os antropólogos aí fazem, não, o homem branco foi lá e tal, e fez isso, etc. Até desconsidera toda a evolução ou a mudança do mundo e o sofrimento que as tribos indígenas, ou o sofrimento que aquelas pessoas lá têm em relação a esse contato, a essa aproximação realmente dos outros povos, né? Então, as igrejas que fazem esse trabalho de evangelização, as missões, etc., vão para amenizar toda essa questão. E para levar Jesus, obviamente, né, a essas pessoas, né, a essas. Então, os antropólogos dizem assim, não, mas eles são puros, eles não têm nada, etc., como sendo, talvez, pessoas humanas que não nasceram em pecado. Eles não têm pecado algum. Né? E não é isso que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz que todos foram concebidos em pecado. Então, Romanos, agora, 3:10. Vamos, alguém lê aí 3, 10 e 12, e depois uma outra pessoa, 22 e 23. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O 22 agora. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É isso aí, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha, bastaria talvez a gente
para entender essa questão toda de sofrimento da humanidade, de sofrimento das pessoas, deste momento que nós estamos passando agora, e a gente sempre está remetendo a esse momento, porque, olha, na nossa história nós não temos um outro momento assim, não vivemos isso. Talvez alguns mais velhinhos aí da nossa igreja vão lembrar do período da guerra, mas assim, nós brasileiros até não tivemos tanta a pressão, tanto aquela coisa assim, não vimos as nossas cidades destruídas, nós não vimos a morte de perto aqui no Brasil, né, como foi na Segunda Guerra Mundial, né, a mais próxima, e a 17, acho que não tem ninguém vivo, né, obviamente, né, a Primeira Guerra, mas a Segunda Guerra Mundial, que realmente assolou a Europa, que dizimou mais da metade da Europa. Então, nós não vemos na história uma situação semelhante a essa. Talvez eu fale assim, mas não morreu tanta gente ainda. Não, mas a questão é o momento, a questão é a situação, a questão é a quarentena, a questão são as questões econômicas, são as questões políticas, é todo esse arcabouço de sofrimento ou de situação nos colocada aqui no mundo, que faz a gente perguntar, né, como Deus permite? E está aqui. A gente poderia encerrar aqui com essas 3 falas em relação a isso, para nós entendermos. E você que tem fé, você que crê em Deus, você que crê que a palavra dele é a verdade, então temos que acreditar nessa palavra aqui, né? Mas caminhando um pouquinho mais para nós debatermos ou conversarmos um pouquinho mais, soa cruel para você, talvez para quem não é cristão possa soar muito cruel essa questão. Nossa, mas que coisa, Deus é justo ou é injusto? Deus já disse, então, para nós que o bebezinho que saiu da barriga da mãe já é pecador, já está em pecado, foi concebido em pecado. Como isso é justo? Como isso soa justo? Soa cruel para mim. Então, quem não é cristão, quem não crê em Deus, pode soar cruel. Até então, compreendermos que naquele julgamento da humanidade decaída vem também o abrandamento da ira de Deus com a misericórdia e graça e toda a sua obra de redenção. Romanos 6, 23. Ou seja, a nossa esperança não está aqui nesse sofrimento, a nossa esperança não está aqui nesse mundo, a nossa esperança não está nesta situação que vivemos, ou nessa incredulidade que temos aqui. A nossa esperança está no abrandamento disso. E no abrandamento disso é a vida eterna com Deus. Doença ou aflição pode não ser resultado direto de algum pecado específico. Mas, como humanos, e somos humanos, todos nós experimentamos um conjunto amplo de efeitos da queda de nossa humanidade, que inclui doença e tragédia. Então, como humanos, como parte desse grupo, nós, então, experimentamos esse conjunto de efeitos. Desde quando tem isso, então? O mundo era melhor. O mundo era lá mais justo. O mundo é injusto desde Adão e Eva saírem do paraíso. Injusto desde Adão e Eva saírem do paraíso. E a gente já começa a ver as mazelas. Já tivemos com os filhos deles o primeiro assassinato. O Rio de Janeiro é recorde de assassinatos do norte. Lá atrás, se proporcional às pessoas que viviam no mundo naquela época, né, talvez tinha mais assassinatos do que o Rio de Janeiro. Ou não? Incrível, não? Então, desde essa saída, desde essa queda, nós já começamos a ver as mazelas, os problemas, toda a distorção da humanidade, né? Pode soar cruel para outras pessoas, mas não deve soar cruel para nós, porque nós temos essa esperança desse abrandamento. Nós temos essa esperança em Cristo Jesus, nós temos a salvação em Cristo Jesus, e nós temos esperança do justo juiz,
que virá julgar a todos, e aqueles que estão com Jesus, e aqueles que têm o advogado chamado Jesus, esses estarão com ele no paraíso. Então, é essa a nossa esperança. Talvez você tenha alguma frase que você queira escrever no teu epitáfio. Todo mundo sabe o que é epitáfio? Não quero ler o meu, não. Não, eu estou falando que você talvez tenha uma frase para escrever no seu epitáfio, né? Alguém tem alguma frase para escrever no túmulo ou não? Não, né? A maioria... Quem está batendo o sinal aí? Opa! Bateu algum relógio. Mas olha só, talvez você ponha essa interrogação. Não sei de onde vim, para onde vou, é só um ponto de interrogação. Ou talvez alguns aí, né, cansados de fazer academia e não emagrecer, quando morrer vai ficar magra mesmo, né? Tá certo ou não? Enfim, magra, olha só. Ou então esse Cláudio Colello, olha, isso aqui é real mesmo, que é a foto do epitáfio dele. Olha só, aqui jaz um homem que morreu de saco cheio. O cara realmente quis chutar o balde até, né, no epitáfio dele. Ou então, eu busquei um epitáfio de uma pessoa muito famosa e que durante a vida dele, provavelmente ele teve Deus como Senhor da vida dele. Foi o Senna. O Senna, uma pessoa tão querida, né? Podemos chamar assim de um herói brasileiro, né? Um herói do esporte, né? Nada pode me separar do amor de Deus, né? Ou seja, para quem estiver olhando aí para o epitáfio, né? Ou para a placa aí do Senna no hospital, no cemitério, eu nem sei que cemitério que ele está enterrado, mas olha para isso. Oi? Acho que é do Morumbi. Morumbi, né, em São Paulo, é. É lá mesmo. Isso. Então, olha só, nada pode me separar do amor de Deus. É um grande testemunho para quem for olhar lá e ver isso, e talvez seja só fã do Senna e não seja temente ao Senhor, olhando para isso, pode pensar assim, por que será que nada pode me separar do amor de Deus? Uma pessoa que já morreu aqui. Porque nem a morte nos separa do amor de Deus. Ao contrário, a nossa morte nos aproxima à grande redenção por Cristo Jesus, né? Então, é uma frase, se você não tem no seu epitáfio aí, talvez você possa usar essa. No céu, com o Senhor ou sofrendo aqui? Sabe que essa questão toda, no céu com o Senhor ou sofrendo aqui, algumas pessoas com grande sofrimento, mesmo cristãos, e a gente sabe disso, de algumas pessoas que talvez pensem no suicídio relativizando essa questão. Ou seja, algumas pessoas possam pensar que não aguento mesmo, esse mundo aqui não é para mim, e eu tenho uma promessa de estar com Deus no céu. E aí tiram a própria vida. Já ouvimos histórias assim, histórias tristes, e já ouvimos assim. Então, vamos avaliar essa questão. No céu com o Senhor ou sofrendo aqui? No Velho Testamento, vários pediram a sua morte. Jó pediu a sua morte, apesar de tudo assim, aguentar firme ali o sofrimento dele. Né? Moisés, Jeremias, profeta Jeremias, eles pediram a sua morte. Paulo, e ele estava dividido nessa questão. Vamos ver? Vamos ver aí Filipenses 1, 23, 24? Quem pode ler?
Filipenses 1, 23 e 24. Quem pode ler para nós? Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Olha só. No verso 23, ele coloca toda realmente a vontade dele, né? Ora, o desejo de partir e estar com Cristo Jesus. O desejo de partir e estar com Cristo Jesus. Mas, por outro lado, por vossa causa é necessário permanecer na causa. Ele estava falando ali aos filipenses, estava falando à igreja ali de Filipos e dizendo àquele povo ali, olha, eu tenho que estar aqui com vocês, é por causa de vocês que eu estou aqui. É por causa de vocês que eu permaneço aqui. Você deve estar pensando assim, e tá bom, então, dos meus sofrimentos, por que eu fico aqui? Por que eu fico aqui? Talvez pensar como Paulo. Quantas pessoas que ainda não ouviram sobre Jesus? Quantas pessoas talvez estejam precisando de você? Quantas pessoas estejam precisando de uma palavra amiga? Quantas pessoas que estejam sofrendo, ou que estão sofrendo, e talvez precisam conhecer a Cristo Jesus, ou aqueles que conhecem a Jesus estejam fracos na fé, ou caídos e tudo mais. Então, você pode ter essa mesma visão de Paulo. Estar com Cristo Jesus é infinitamente melhor, mas estar aqui, ou precisar continuar aqui, também é necessário, como Paulo está falando. A gente ouve, às vezes, de alguns dos nossos velhinhos, eu acho que vocês já ouviram isso, e alguns velhinhos que vão perdendo, alguns queridos nossos que vão perdendo o ânimo da vida, por diversas razões, né? Como a velhice vai chegando, os ossos vão doendo mais, as doenças vão chegando, a quantidade de remédios é maior, talvez até as visitas ou a alegria daqueles que estão em volta começa a diminuir. A gente ouve de alguns vovozinhos, né? Eu sou um vovô e, por enquanto, obviamente, meu netinho está aqui do meu lado e ele chora até quando ele vai embora. E ele fala assim, um pouquinho só, vovô, um pouquinho só, quero ficar um pouquinho só. Mas talvez vai chegar aquele momento que ele vai virar um adolescente, que ele vai virar um jovem, e que talvez não procure mais o vovô, não queira estar mais com o vovô. O vovô que vai, você nem me ligou, você nem... Eu ouço dos meus pais isso, ouvi da minha mãe, ouço da minha sogra, às vezes, falar, meu neto nem me ligou, nem nada. Então, talvez o ânimo para continuar vivendo vá diminuindo, né? E aí nós temos que remeter à palavra de Paulo aqui. A permanência nossa aqui, enquanto a vontade de Deus nos permite estar aqui, ela é muito necessária. A vida se torna um fardo tão pesado, cheia de tanta dor, que a pessoa suspira por um simples alívio, né? Em ter alguma dor e depois essa dor ser amenizada, seja por remédio ou seja por algum tratamento e tudo mais, é o nosso alívio. Talvez aquela angústia no coração e ela passou e a gente sente esse alívio. Olha só o que Jó coloca no verso 3, capítulo 3, 20 e 21. Porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem. Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Olha só, hein? Cava o quê? Cava e procura o quê? A morte?
mais do que tesouros ocultos. Mais do que tesouros ocultos. Algumas pessoas ali no sofrimento, na angústia e tudo mais, cavam ali, oh, morte que não vem, me leva logo, meu Senhor Jesus, me leva logo. Algumas pessoas podem estar falando isso diante do sofrimento, diante da dor, não é? E pessoas até mais jovens. Ontem eu assisti um filme interessante que era de uma jovem que tinha suas amigas ali, adolescente ainda e tudo mais, e falava um pouco dessa questão dos adolescentes aí, né? Alguns adolescentes se suicidam, etc, etc, etc. E ela tinha alguns problemas de chegar com essas pessoas. Ela achava errado algumas visões de alguns amigos adolescentes, mas não tinha coragem de falar. Até que ela conseguiu ter toda essa coragem e começou a conversar com as amigas, etc., até para evitar essa intenção que alguns amigos adolescentes tinham de suicídio, né? Porque aquele negócio, né? Adolescente às vezes acha que o simples fato do celular quebrado já é um drama enorme, né? Mas talvez assim, angústia com os pais separados, etc, etc, traziam ali amarguras muito fortes ali aos amigos, e ela tenta chegar neles e evitar toda essa questão. O desejo de estar com Cristo pode ser elogiado, mas ninguém está autorizado a tomar qualquer providência para apressar esse momento com as próprias mãos. Essa é a questão do suicídio, né? Ou seja, essa é a palavra que nós cristãos temos que colocar bem forte na nossa mente e as pessoas, né? Eu tenho o desejo de estar com Cristo Jesus. Quem não tem um desejo de estar no Éden? Quem não tem o desejo de estar num lugar sem sofrimento? Mas ninguém está autorizado a abreviar isso. Ninguém está autorizado. Por isso que nós buscamos aí os nossos médicos, por isso que nós buscamos o nosso bem-estar físico, por isso que nós buscamos as nossas academias, por isso que nós buscamos o nosso caminhar, por isso que nós buscamos a nossa melhor alimentação, por isso que nós nos preservamos aí. Além de alongar a nossa vida, prolongar a nossa vida aqui, até remetendo ao texto de Paulo, porque tem pessoas ainda que precisam da palavra de Deus, mas para o nosso próprio viver melhor, para o nosso viver com saúde, para o nosso viver no nosso bem-estar, de corpo e mente, né? Então, você pode ter um desejo muito grande, e talvez com a idade chegando a você, talvez isso comece a prolongar. Eu já fiz tudo mesmo, já sou um aposentado, já passei muita coisa, já construí essa minha vida, já construí a minha família, já tenho os meus netos que já estão até casando, etc, etc, etc. Mas você não está autorizado a tomar qualquer providência em relação a isso, a esse apressamento. Então, cuide-se. Fique aí um velhinho bem sadio, em corpo e mente. Né? E se Deus permitir, assim será, para com todos nós. Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, Deus fez o homem segundo a sua imagem. Gênesis 9:6. Vamos reler esse versículo tão... Eu estou falando muito a palavra emblemático hoje, né? Então, esse versículo tão bonito sobre a criação. 9:6. Gênesis 9:6. Quem lê? Eu estou com a minha Bíblia em papel aqui, eu estou cada vez mais com dificuldade de achar a Bíblia em papel, por conta desses nossos aplicativos. Mas se ninguém achar, eu leio. Gênesis 9:6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Tá vendo ou não? Então, é o que Deus nos fala, né? Sobre
essa questão de morte, essa questão de abreviar a nossa vida, de abreviar a vida. Então, aqui, ninguém está autorizado a que isso aconteça. Pessoal, oi, pode falar. Não assim para esse momento aqui, mas só para a gente jogar uma luz de um outro assunto, uma discussão futura. E o forçar o prolongamento da vida? Como é que a gente fica nessa questão ética também, né? Acho que isso é uma coisa que a gente pode voltar depois a discutir futuramente. Sim. Você diz assim, forçar ou prolongar a vida. Você pode até pensar, a pessoa já foi chamada por Deus, está ali pronta para morrer, e a pessoa, a gente tenta não deixar a pessoa morrer. Você já está na condição de terminal e você, tipo, força ela a viver mais tempo vegetativamente. É uma questão complicada também. Sim, tem 2 temas éticos nessa questão, e a gente pode realmente colocar, que é a questão de prolongar a vida daquele que talvez esteja vegetando, né, como você... Talvez você queira dizer isso, né? A pessoa em estado vegetativo. Isso. E tem o contrário, né? A eutanásia, né? Certo? Ou seja... antecipando. Oi? Um prolongando e um antecipando, né? E um antecipando, exato. E essa antecipação, existem até leis, né, que são contraditórias a tudo isso que nós estamos falando aqui. Leis em alguns países, desculpa, né, alguns países que permitem a eutanásia em determinadas condições, né. Ou seja, o que é a eutanásia? É eu chegar e tomar a decisão da minha vida, não é? É esse o termo, né? Nós não temos isso no Brasil. Nós não temos essa lei. A menos que eu esteja errado, o advogado Edinho. Não, de fato não existe de forma direta, mas tem algumas decisões no Supremo que permite a realização da abreviação da vida, assim como também no aborto também, até determinados meses. Tem algumas decisões, mas são decisões, né? E às vezes em caráter de liminar. Então é um negócio muito que não serve nem para a gente ter uma referência, é uma posição isolada, né? Então não dá para a gente saber ao certo sobre isso. Mas por enquanto a eutanásia no Brasil, a ortotanásia também, né? No Brasil, elas são proibidas. Agora, o Código Penal, nesse caso, vê como homicídio, mas é um homicídio privilegiado. Ele tem redução na pena dele, por conta que foi realizado mediante esse crime, né, que é chamado de crime de homicídio, chamado de privilegiado, porque é mediante relevante valor social ou moral. Então, o juiz, na hora de penalizar, de fixar a pena para esse homicida, então, repito, ele é homicida no Brasil. Só que o juiz vai relevar a pena, vai rebaixar, vai reduzir a pena. E, normalmente, o juiz coloca a pena lá embaixo, coloca lá em 6 anos, que começa de 6 e vai até 20, o homicídio simples. Aí ele vai diminuir de 1 a 2 terços, então ele diminui até 2 terços desses 6 anos ainda. Então, dá 2 anos, não vai nem preso, né? Vai cumprir aí uma medida, uma medida social, como você já deve ter ouvido falar de cesta básica, essas coisas, né? Mas ele é criminoso no Brasil, Então, realmente, Elton, bem colocado, a gente pode, talvez, trazer à tona esse tema tão ético, né, do ponto de vista cristão também, sobre essa questão do prolongamento ou de abreviar aí a vida das pessoas, né? Então, olha só, por essa razão, Gênesis 9:6, sermos imagem semelhante de Deus, não podemos. Isso aqui talvez seja o resumo de toda a nossa aula, mas a nossa aula futura, né? Não agora, mas a nossa aula futura. Mas tem muita discussão para nós chegarmos a isso, né? E vermos essa questão. Então, vale a pena realmente trazer esse tema. Eu acho que até, eu não sei se tem eutanásia no nosso livro, Pofa, Marineide, não tem, né? Não. Tem. Tem? Tem. Então, é um tema para nós pegarmos aí.
né? Marçal, Oi. eu e o Vinícius assistimos recentemente, é um filme, é um romance, deixei eu colocar o nome lá no chat, que fala sobre a eutanásia de um rapaz jovem, Como Eu Era Antes de Você. Sim. Muito bonito esse filme mesmo, né? Esqueci o nome dos atores aí. Um moço... eu vou fazer spoiler se eu falar, então não vou falar. Como Eu Era Antes de Você, né? É esse o termo, o nome em português, certo, Márcia? Sim, eu coloquei no chat. No chat, para quem quiser assistir, né? Eu acho que tem muita gente assistindo filme, né, nesses dias, né? A gente nunca assistiu tanto filme que agora. Então, mais um aí para quem não assistiu. Muito bonito esse filme mesmo, muito bonito mesmo. Músicas lindas e uma história muito legal mesmo. Ô, Marçal, Alô, Marçal. Pode falar. Nós só fazer um esclarecimento da minha fala, né, que eu citei o aborto também, né, quando, na realidade, para as pessoas pensarem que eu não estou meio doido aqui, né, é que tanto o aborto como a eutanásia são formas de interrupção da vida feita pela ação humana, né, então é só para fazer essa colocação. Então, o direito ainda, às vezes, ele se baseia na eutanásia, ele se baseia um pouco também nos princípios do aborto, que existe uma vida, assim como também você tem as decisões do aborto também na eutanásia. Então fica uma bagunça aí, mas só para esclarecer, quando eu citei aí, a discussão estava na eutanásia e eu joguei um aborto, mas só para esclarecer, que são formas de interrupção da vida por ação humana, tá? Só isso. Legal. Não, beleza. Tanto é que acho que no nosso livro também de ética tem a questão do aborto também, né? Então tem eutanásia, tem aborto também. Então, são temas que a gente pode trazer à luz aí. Eu conversei com a Marineide, nós conversamos aí, né? Os professores aqui, eles são bem assim, é que nem Pelé e Coutinho, né? Para quem lembra dos dois grandes jogadores do Santos, ataque fulminante. O Apolo sabe disso, o grande futebolista Apolo, que foi até semi-profissional ou profissional. Então, o Apolo sabe dizer, Pelé e Coutinho era ali a tabelinha incrível, né? Acho que não teve outra dupla que fez tanta tabelinha que nem Pelé e Coutinho. E eu e Marineide somos assim. Então, a gente conversou que alguns temas relacionados à ética cristã, a gente acha, assim, deveras pesado para esse momento que nós estamos passando. Então, nós queremos, assim, trazer mais questões, assim, de alívio, de questões que possam nos confrontar dentro da ética cristã com as verdades bíblicas, né, que nós temos. Então, essa questão de sofrimento que nós estamos trazendo aqui, alívio do sofrimento e entender por que nós passamos por isso, entendemos que seja uma forma de nós, durante esse período, né, que estamos vivendo, que ninguém gostaria de estar passando, assim, se estivesse dentro da classe aqui, eu diria para vocês aqui, quem gostaria de estar passando pelo momento que nós vivemos? Levante a mão. Não teria ninguém. Quem gostaria que isso terminasse amanhã? Quem gostaria que nós voltássemos ao nosso normal? Ou então todo mundo está falando aí, vai ser um novo normal. Eu não sei o que vai ser esse novo normal. Mas quem gostaria que fosse amanhã? Quem gostaria que, por exemplo, surgisse uma vacina amanhã? Que, por exemplo, dirija-se ao posto de saúde, você toma uma vacina e você não vai pegar esse vírus. Ou se pegar esse vírus não vai ter... Ele vai entrar, mas os anticorpos da vacina vai destruir esse vírus. Então, é óbvio, todos levantariam a mão. Todos nós levantaríamos a mão. Todos nós queremos estar de volta. Hoje, o pastor lá no culto, eu peguei só o finalzinho, ele mostrando as imagens do nosso templo, da reforma que nós estamos fazendo. Nós queremos ver essa reforma. Né? Nós queremos ver ali, pronto. Nós queremos estar lá com a igreja. Todo mundo lá. Né? Quem gostaria de ver no próximo domingo? Acho que todos levantariam a mão, né? Então, não gostaríamos de estar passando por isso, não gostaríamos de estar passando por esse momento, não gostaríamos de estar passando por esse sofrimento, por mais amenizado que ele esteja para você. Graças a Deus, por mais, assim, tranquilo que ele esteja para você.
por mais satisfatório que talvez ele esteja para você, do ponto de vista até, eu ouço alguns amigos de trabalho, né? A gente durante a semana fica aqui diante das telas que temos aqui, fazendo as conferências, mandando os e-mails, etc. E alguns dizem assim, tá tranquilo, eu estou trabalhando mais, mas estou sendo mais produtivo, etc, etc. Mas no fundo, você pergunta para a pessoa, você gostaria de estar numa reunião lá na Bela Sintra, no nosso escritório? Assim, adoraria estar lá com vocês, bater um papo, tomar um cafezinho, né? Ou então eu trabalho aqui em Viracopos e eu gosto muito de olhar ali as pessoas, o embarque, desembarque das pessoas, etc. Você gostaria de estar lá? Gostaria de estar lá, né? De ver todo esse movimento, de ver toda essa coisa. Não sabemos como vai ser esse outro normal, ou novo normal que as pessoas estão dizendo, mas certamente gostaríamos que esse período aqui fosse o mais breve possível. Entendemos o propósito de Deus diante dos sofrimentos da humanidade, de uma maneira geral, mas gostaríamos que isso passasse rápido, passasse logo. Queremos abreviar isso, né? Esse sofrimento. Então, teve um cara, esse Soren Kierkegaard, eu não vou saber falar o sobrenome dele, Kierkegaard. Soren Kierkegaard. Ele é filósofo. Filósofo, isso. A Marineide, grande filósofa também contemporânea, sabe falar o nome das pessoas aí, mais dos filósofos e escritores. Mas olha só, ele escreveu sobre o desespero humano. Ele falou sobre o desespero humano. Ele escreveu sobre as lutas existentes na vida cristã e os efeitos do terror. O desespero humano trata a questão do desespero, né? O desespero humano trata da questão do desespero como um único mal para o qual não há cura. O desespero humano, né? O desespero humano. A morte é encarada pelo senso comum como o pior dos males. Segundo o Kierkegaard, não é um mal menor do que o desespero, pois a própria morte já foi vencida por Jesus ao ressuscitar Lázaro e quando ele próprio ressuscitou. Pois a própria morte já foi vencida por Jesus ao ressuscitar Lázaro e quando ele próprio ressuscitou. Olha, essa questão de vencer a morte, quando nós falamos tantas vezes na ressurreição de Cristo Jesus, a vitória sobre a morte, ela tem que ser encarada por nós como a cura final para todo o nosso sofrimento. Ou seja, nós seremos ressuscitados com Cristo Jesus. A nossa vitória vai ser na nossa ressurreição, com Cristo Jesus. Então, essa é a nossa cura. Por todas as questões, né? E, de novo, vou remeter aí às nossas duas professoras psicólogas, e todo o tratamento que muitas vezes um profissional precisa ajudar na questão do desespero humano, né? As pessoas desesperadas, as pessoas sofridas, as pessoas com sofrimento, e amenizar esse sofrimento é a tarefa desses profissionais, mas para toda a humanidade e para todos nós, o cume, né? O alto da montanha, chegar lá em cima e enfiar a bandeirinha, né? Cheguei aqui no final, vai ser a nossa ressurreição com Cristo Jesus. Então, por mais que nós nos curemos, né? Por mais que nós estejamos bem, por mais que a nossa vida seja tranquila, por mais que eu tenha a minha adrenalina, né? E eu já sofri também de um período de depressão, não tão severo, né? Mas quando os meninos eram pequenos, e eu tinha um drama, na realidade eu criei um drama para mim, né? Eu trabalhava muito, e trabalhava até tarde, e chegava em casa depois das 8 horas, e foi um período assim que a Irani reclamou muito, porque as crianças eram pequenas e precisava da ajuda, né? Porque ela
passava... Ela pediu demissão, ela trabalhava na Unicamp, isso foi depois dos gêmeos nascerem, um pouco depois dos gêmeos nascerem, eles já tinham já um ano e pouco, e ela pediu demissão para cuidar dos meninos. Ela viu que não dava, ela teve essa opção. Então, essa opção foi dela, não foi minha, ela quis sair, mas ficando em casa, apesar de nós termos empregada, nós temos lá a pessoa que ajudava e tudo mais, mas ela achava que precisava da minha presença, e claro que precisava da minha presença, mas eu, naquela ânsia gostava de trabalhar, naquela época eu estava na Unicamp, e a Unicamp nós fizemos aí uma implantação de rede, uma sofisticação na informática jamais vista em nenhuma universidade, então foi um período assim bastante fértil de trabalho, de crescimento, de projetos e projetos e projetos, porque tudo aquilo que a gente já conhece aí e já ouve falar sobre trabalho, 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 trabalho. Então, eu criei um drama para mim. E qual foi esse drama? O drama foi, eu estava lá trabalhando, eu queria estar em casa. Eu estava em casa e eu ficava pensando nas coisas do trabalho. Eu invertia, eu não estava feliz em nenhum dos dois lugares. Lá trabalhando, às vezes olhava no relógio, 8 horas da noite, já deveria estar em casa, e não vinha. Às vezes, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada, né, mas tinha telefone, às vezes a Irani até ligava para mim, assim, e aí, você já vem vindo? Ni, estou aqui ainda, tenho umas coisas para fazer, eu não posso deixar para amanhã, porque se ficar para amanhã vai ter outras coisas. Aquele drama. E chegava em casa e brincava um pouco com os meninos e tudo mais, dali a pouco já abria o computador de novo, os grandes computadores de tela verde naquela época. Conclusão. Marçal, Isso... Oi. o Kierkegaard ele fala justamente disso, você está condenado a escolher. E porque você escolheu ficar, você sofre. E se você escolher vir, você sofre. Então ele fala que esse sofrimento, esse desespero, ele também está muito relacionado, a nossa angústia, ela está relacionada com esse momento que você tem que decidir. E você precisa decidir. Então, todas as vezes que a gente tem esse nível de luta, vai gerar o sofrimento que vai gerar esse desespero humano. E a gente é condenado a escolher. E quando você escolhe, ainda assim você sente culpa porque escolheu. Isso, exato. Então é bem isso. Eu não li esse livro aí, não li essa coisa, né? Nem conhecia, fiz a relação aqui. Ele é um filósofo existencialista cristão. Isso, exato. Eu li esses resumos dele, né? Mas, então, até uma boa ler aí, né? Se bem que já esse momento na minha vida já passou, mas voltando ao problema, então criou esse problema, então, obviamente, eu busquei ajuda médica. E não busquei um psicólogo, porque na época tratava com o Carlos Fernandes também, antes, ele tratava de uma questão prévia, né? De um pouco de ansiedade e tudo mais, ele falou assim, você está com um pouco de ansiedade, se a coisa piorar muito, tal, a gente medica, mas você tem que procurar um profissional. Não cheguei a procurar um profissional, mas tomei o medicamento lá que ele sugeriu. E aí as coisas foram se resolvendo, e aí ele até me falou, ele falou assim, às vezes a adrenalina que vem em todo o nosso, né, nosso organismo nos ajuda em várias situações. Graças a Deus, esse momento passou, né? Mas foi um momento difícil e que, por mais tranquilo que depois ele tenha se tornado, não deixa da gente absorver toda essa questão, todos esses problemas, né, que ocorrem em nossa vida. Bom, eu acho que terminamos a segunda parte e talvez vai ficar a terceira parte. Eu estou olhando o relógio aqui, já são 11h34, correto? Já passamos aí 3 minutos. Tem um salmo que eu gostaria de terminar falando desse salmo, que é o Salmo 126. E eu resolvi trazer ele, porque eu também quero trazer, ao final dessas aulas,
eu quero sempre colocar uma musiquinha para vocês. Chamar de musiquinha vai ser complicada, essa música que eu vou colocar. Ele vai me matar, chamar de musiquinha, né? Mas o Salmo 126, que eu gostaria que alguém lesse, ele inteiro, e antes de começar a ler, o título em negrito que está na minha Bíblia, e deve estar na sua Bíblia também, é esse aí, ó, Consolo para os que choram. Tá certo ou não? Certo. É isso que está na sua Bíblia, e que eu não acho aqui na minha Bíblia, é o Salmo 126. Se quiser, eu leio. Oi? Quer que eu leia? Pode ler, profa Marinei. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura o Senhor a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. O Salmo 126, ele foi musicado por um conjunto aí que eu conheço muito bem, um dos integrantes, desde o momento em que ele saiu da barriga da mãe dele. Aliás, no momento exato que ele saiu da barriga da mãe dele, o Guilherme musicou esse salmo, e é uma das músicas do Projeto Sola, e essa música tem uma história que eu vou contar para vocês rapidinho. Essa música ele musicou porque também foi durante uma fase da vida dele, de adolescente, onde ele lembrou, na realidade, agora depois de moço, né, depois de adulto, ele lembrou de algumas pregações do reverendo Adão Carlos, em nossa igreja. O reverendo Adão Carlos pregou algumas vezes, falando justamente dessa questão do sofrimento, do consolo, e como o povo de Israel, e esse Salmo 126 é um cântico de romagem, né? É um cântico onde o povo de Israel, sofrido, o povo tendo seus problemas, caminhava e cantava este salmo. Então, é um salmo que foi cantado pelo povo de Israel, né? E toda vez que você tiver nessas amarguras da sua vida, toda vez que você tiver esse tempo difícil, né, que nós entendemos que nos traz desespero, pode trazer desespero, pode trazer angústia, dá para lembrar bem, né? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, né? E aí você pode entender de diversas formas, né? Essa questão de semear, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Ou seja, você está semeando, você não sabe o que vai acontecer, você está fazendo na sua vida aí o seu dia a dia, você está cuidando da sua família, você está cuidando dos seus filhos, você está cuidando dos seus netos, você está cuidando da sua atividade profissional, você está cuidando dos seus estudos, você está cuidando da sua convivência familiar, você está cuidando daí dos seus vizinhos, você está vivendo a sua vida, você está trabalhando e muitas vezes ouvindo coisas ruins, ou coisas tristes, ou coisas que te trazem sofrimento. Então, você está semeando durante essa sua vida. Pode ter certeza que você voltará com júbilo trazendo seus feixes. Daquilo tudo que você semeia, daquilo tudo que você coloca, você vai trazer seus feixes. E seus feixes, o que quer dizer? A sua colheita. Você vai colher aí com tudo isso. Tá bom? Era isso que eu tinha para dizer para você. E eu vou colocar agora,
para você ouvir. Quem não conhece essa música, eu acho que muitos conhecem já, mas eu vou colocar essa música para você ouvir. Ela foi musicada pelo meu Gui. Eu chamo de meu Gui porque é o meu Gui. Meu Gui e o outro Gui também, né? Os dois Guis que musicaram muito, muito bonita essa música para você ouvir e a gente encerra essa aula, tá bom? Me fala se não estiver ouvindo, tá? Mas eu fiz uma coisa aqui para vocês conseguirem ouvir. Tá legal? Aqui parou, Marçal. Não estão ouvindo? Não estamos ouvindo, Travou, não, Marçal. travou. Não, desculpa aí, então. Peraí. Um momento. Agora sim? Não, ainda não. Acho que vai ter que ser só o som. Hã? Não. Pera. Vai dar já. Pode abaixar um pouquinho, tá ok. Pareceu um sonho quando Deus nos libertou. Ouvi riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos restaurar, nos encher como um rio. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, e quem te libertou é a alegria que o fará voltar a sonhar. Pareceu um sonho quando Deus nos libertou. Ouvi riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos restaurar, nos encher como um rio. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria
alegria que o fará voltar a sonhar, sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair. Lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Tá sem voz. Tá sem som, Marçal. Right as though nobody's watching, because nobody's watching. Suspense is all. Não. Aula bilíngue agora. Agora estão ouvindo ou não? Sim. Sim. Agora sim. Suspense is all. Já começou outro vídeo aí. Então, ó, depois de terminar essa aula no maior estilo, no melhor estilo, Os Filhos de Francisco, então eu abro aí para vocês falarem o que vocês quiserem. Marquinhos, se tiver recado para a nossa aula, etc., fiquem à vontade aí para comentarem qualquer coisa, né? Que Deus esteja conosco também durante esse domingo, tá bom? Oi, pessoal. Bom dia. Tá ligado aí, não? Tá? Sim. Tá ouvindo, Marcão? Ouvindo. Todo mundo ouvindo.